Cultivo Online, capítulo 532. Uma troca amigável. Depois de deixar a área de treinamento, os grandes anciãos conduziram Yuan e Meixiu para a área de sparring, que era um campo aberto com vários palcos disponíveis, e havia até uma área para espectadores. Quando chegaram à área de sparring, puderam ver alguns discípulos lutando entre si nos palcos. Mas todos estavam lutando sem armas. A maioria dos discípulos vem aqui para treinamento e experiência, mas também é muito comum que discípulos com queixas venham aqui para liberar seu estresse ou simplesmente para resolver as coisas. Não são permitidos, ou ficarão aleijados e serão forçados a trabalhar como servos em uma das 6 famílias espirituais. Sr. Shi explicou a eles. É claro que, como corremos o risco de eles revelarem a existência do cultivo ao mundo, não podemos permitir que simplesmente deixem a família, para que possam optar por trabalhar como servos ou serem mortos. Ser um servo ou ser morto, Yuan murmurou em voz baixa. Então ele perguntou. Outros também podem vazar esta informação? Então isso significa que os discípulos não têm permissão para se comunicar com o mundo exterior? Você está correto. A maioria de nós vive um estilo de vida isolado e, quando saímos, só podemos nos comunicar com outras famílias de cultivo. Porém, indivíduos de confiança e anciões de alto escalão como nós têm permissão para se comunicar com os mortais. Mundo. Yuan suspirou interiormente depois de aprender sobre seu estilo de vida isolado. Ele não poderia imaginar viver uma vida tão chata, onde você só pode se comunicar com quem está ao seu redor, mas felizmente para eles, eles tinham outras famílias para se manterem acompanhados. No entanto, em comparação com a maior parte de sua vida, onde ele ficou isolado em seu próprio quarto por muitos anos, sem quase nenhuma interação com outras pessoas, ainda era muito melhor. Depois de observar os discípulos lutando por alguns minutos, um dos grandes anciões disse de repente: Companheiro taoísta Yuan, se não for pedir muito, posso solicitar uma troca amigável com você? Yuan se virou para olhar para o velho que acabou de fazer essa pergunta e disse com uma voz calma: Você quer treinar comigo? Sim, o velho confirmou. Você não pode estar falando sério agora, Elder Shi, Sr. Wang disse com uma leve carranca no rosto. Eu não me importo, disse Yuan de repente. Ele então continuou. No entanto, só estarei evitando seus ataques, se você não se importar. Apenas esquivando? O Elder Shi ergueu as sobrancelhas de maneira intrigada. Sim, você pode me atacar como quiser, e se conseguir me acertar pelo menos uma vez, considerarei isso minha perda. Yuan assentiu. Houve algumas razões pelas quais Yuan fez essa sugestão. Mas a maior razão pela qual ele estaria apenas se esquivando é simplesmente porque ele não tem experiência em lutar em seu corpo atual. Embora ele tenha muita experiência em cultivo online, as coisas eram diferentes neste mundo e ele não estava com sua espada. Além disso, ele queria testar a técnica de movimento que vinha praticando no último mês e ver quão eficaz ela era contra os melhores cultivadores deste mundo. Boa sorte, Yuan, disse Meixiu antes de entrarem no palco. A presença do Elder Shi rapidamente atraiu a atenção de todos na área de sparring. Olha, o Elder Shi está subindo no palco. Ele vai treinar com aquela pessoa mascarada? Quem é esse indivíduo? Alguém sabe? As pessoas lá rapidamente cercaram o palco com o Elder Shi e Yuan. Quando você estiver pronto, o Elder Shi disse a Yuan enquanto eles estavam a alguns metros de distância um do outro. Ataque-me quando estiver pronto, Yuan então disse. Então aqui vou eu. O Elder Shi imediatamente avançou com uma velocidade incrível, chegando antes de Yuan um segundo depois. No entanto, Yuan permaneceu ali sem mover um único músculo. Os espectadores pensaram que era porque ele não conseguia reagir à velocidade do ancião Shi, mas rapidamente perceberam o quão errados estavam quando Yuan mal se esquivou do ataque do ancião Shi logo antes do ataque. O Elder Shi não ficou muito surpreso com o fato de seu ataque ter sido evitado, já que ele estava apenas testando Yuan. Então continuou a lançar as mãos em Yuan, usando artes marciais básicas. Esse cara, que técnica de movimento assustadora. O Elder Shi logo percebeu que Yuan sempre evitaria seus ataques, o que significa que Yuan estava propositalmente minimizando seus movimentos para se esquivar perfeitamente e, ao mesmo tempo, economizar energia. Uau, olha os movimentos daquela pessoa mascarada. Eles são tão profundos. Nunca vi nada assim antes. Céus, onde ele aprendeu tal técnica? Isso continuou por mais de meia hora, com o Elder Shi sendo incapaz de tocar até mesmo nas roupas de Yuan, muito menos na própria pessoa. O Elder Shi finalmente parou de se mover e disse: Eu desisto. Você venceu esta, companheiro taoísta Yuan. O quê? O Elder Shi acabou de chamá-lo de Yuan. Ele poderia ser aquele famoso jogador Yuan? O que ele está fazendo aqui? Quando os espectadores ouviram o Elder Shi dirigindo-se a Yuan pelo nome, todos expressaram grande choque. No entanto, se eles pensassem sobre isso, fazia sentido, já que apenas o jogador Yuan poderia ser poderoso o suficiente para derrotar seu grão-ancião. Você me derrotou completamente sem me atacar. Não consigo imaginar uma vitória se você tiver permissão para atacar. O Elder Shi curvou-se para ele depois, não se sentindo amargo apesar de ter perdido, já que estava bem ciente de sua disparidade. Obrigado pela luta também, foi uma boa experiência. Yuan copiou seus movimentos e devolveu o arco. Os outros grão-anciões ficaram sem palavras. Embora o ancião Shi e Yuan fossem ambos mestres dos espíritos,
Um tinha décadas a mais de experiência que o outro, mas o ancião Shi não conseguia nem tocar a sombra de Yuan depois de 30 minutos de tentativas? Que tipo de técnica de movimento ele estava usando? Vamos para as cavernas imortais agora, certo? Yuan disse aos grão-anciões um momento depois, tirando-os do torpor. Certo, vamos. Sr. Wang acenou com a cabeça e eles saíram da área logo depois. Depois que eles saíram, os espectadores imediatamente começaram a espalhar notícias sobre a presença do jogador Yuan no Jaded Garden, que se espalhou como fogo.